Olha, o Edson, você disse que não há como observar Deus, Deus teria que se materializar para que a gente pudesse vê-lo. Obviamente, a ciência não trabalha assim. A ciência trabalha com evidências de coisas que a gente não vê. Por exemplo, você já viu a matéria escura alguma vez? Obviamente que não. A energia escura nós nunca vimos, mas os seus efeitos nos levam a inferir que elas existem. A gravidade, por exemplo, a gente sabe que ela age, mas a gente não sabe sequer como que ela age. Eu brinco, todo mundo pôs o dedo na tomada, levou um choque, passou a crer no elétron, mas ninguém nunca viu o elétron. A gente trabalha em ciência com evidências, a gente vê os efeitos e, obviamente, a gente infere que esses efeitos têm que ter uma causa. Mas a gente viu agora, recentemente, duas fotos sensacionais. Os telescópios James Webb e Hubble forneceram duas fotos do início do universo, Edson, onde o universo aparece completo, complexo e plenamente funcional. E pior, jovem, porque a mesma distribuição de galáxias que temos no início, temos hoje. Um cientista de Harvard disse: o universo surgiu em um piscar de olhos. Premissa número 1. O universo surgiu pronto. O universo é jovem. Inexistem forças conhecidas, até mesmo desconhecidas, como a energia escura, capaz de criar um universo pronto, em um piscar de olhos, mesmo que toda a energia e toda a matéria já estivessem lá disponíveis. Inexistem também como explicar por processos naturais como a luz chegou aqui, de distâncias de bilhões de anos-luz. Portanto, olha, o universo existe, mas não há no universo poderes para que ele exista. De fato, então, os céus proclamam a glória de Deus, Edson. O universo anuncia a obra de suas mãos, sem palavras, mas a gente ouve a sua voz. Porque o universo está plenamente pronto desde o início. Temos duas fotos e contra fotos não há argumentos. E a ciência trabalha com evidências. Nós estamos vendo o efeito. O universo totalmente pronto desde o seu início. Inexistem forças naturais para criar esse universo. Alguém com poder sobrenatural foi lá e criou. Quem? Deus. Podemos perceber pelos efeitos que há uma causa sobrenatural que criou o universo. E a gente, como cientistas racionais, equilibrados, sóbrios, serenos, temos que concluir: foi Deus. Você discorda dessa conclusão? Quer terminar? Tem 8 segundos. Não, Bota, Sousa? Não, pode sim, beleza. Tem 6 segundos aí. 5 minutos. Tempo. Não. 5 minutos para a resposta, Toshio. Isso, beleza. Vai lá, Toshio. Show de bola, Toma Marcos. uma água, respira fundo. Vamos lá. Sobre o contra fotos não há argumentos, hoje com inteligência artificial é pior ainda. Então não poderia usar essa frase. Contra fatos não há argumentos. Né? Sobre a relação à foto em si, mas eu sei, você vai falar que a foto é de um local confiável, que é do James Webb, eu só aproveitei para dar deixa. Mas a gente não vai só na foto, você bem sabe, você é cientista, e você sabe que a gente não vai pegar uma foto e vai tirar uma conclusão por meio dela. A gente vai pegar e vai inferir sobre aquilo para ver se aquilo que nós observamos de fato é ou não. Então a gente não pode confiar simplesmente naquilo que está ali aparecendo. E o que você comentou, seria legal até você, né, se você tiver, qual cientista de Harvard, em qual publicação científica ele colocou isso, em qual paper revisado por pares, mostrando que isso é um fato. Até porque todos os demais artigos que saíram depois dessa foto do James Webb, e que a imprensa fez uma veiculação incorreta, inclusive, tentando fazer com que parecer que o Big Bang, o modelo em si, ele teria caído, sendo que na verdade não. Seria em relação basicamente ao cálculo relacionado ao nascimento ou geração das galáxias, né? Então é sobre esta parte que você teria que fazer um ajuste. E tá tudo bem, porque você sabe que na ciência a gente vai avançando de acordo com a pesquisa. Você até comentou isso, a gente não tem uma certeza absoluta. A gente tem esse modelo e tem um fato, e esse é um fato que até o momento mesmo com essa foto é incontestável, é que o universo está em expansão e pela taxa de expansão, pelos cálculos que são feitos, pela radiação cósmica de fundo em micro-ondas, pela própria abundância de hélio, por todos os outros elementos que ao longo de várias décadas têm sido pesquisados e procurados ser refutados, porque na ciência é assim, você também bem o sabe, você vai publicar, o pessoal vai tentar analisar e refutar e fazer a falsificabilidade e tudo mais. É assim que funciona. E isso tem mostrado cada vez mais que o Big Bang
ele explica melhor esse fato, que é a expansão do universo, que o universo tem 13,8 bilhões, ou 13,7, dependendo, bilhões de anos, não foi feito pronto. E essa foto, e nenhum artigo, Marcos, se você tiver, eu gostaria que você trouxesse quais artigos revisados por pares falam isso que você chegou à conclusão. Eu até entendo você, pela sua paixão na fé, você trazer isso. Mas a gente você está falando de ciência. Então, também, vamos falar sobre ciência. Para ser ciência, você sabe que tem que ter artigo revisado por pares. Você sabe que tem que não só... eu publiquei, show. Não. Outros vão ter que pegar e analisar, tá certo ou não. E a gente, ao longo desses últimos anos, depois dessa foto que você está mencionando, tem vários artigos mostrando exatamente que o universo continua com 13,7, 13,8 bilhões de anos. Ninguém, pelo menos até onde eu vi, talvez você tenha um artigo, aí você poderia trazer para a gente analisar, mas até o momento nenhum fala isso que você falou. Então estaria incorreto, tá? Então desse ponto de vista, tudo bem. Eu entendo a sua paixão pela fé, eu já fui crente em Cristo por pouco mais de 20 anos. Depois que eu deixei o cristianismo, eu ainda acreditava que tinha um Deus que teria criado todas as coisas, até eu começar a rever essas minhas crenças, começar a estudar mesmo e enfrentar essas coisas que muitas vezes, que nem eu estou trazendo aqui agora, eu jamais esperaria que eu estivesse nesse local, tá? Eu pensava exatamente o contrário. Mas uma vez que a gente vê esses fatos, aí não tem como eu, por exemplo, eu não consigo negar isso, eu não consigo ser um negacionista nesse aspecto, porque tá gritando na minha cara que eu estou errado, tá? Então, em relação a isso que você trouxe, beleza? Eu peguei meio que de trás para frente do que você trouxe, mas eu não sei se eu estou deixando de responder alguma coisa. Eu sei que tem um tempinho. Você quer lembrar alguma coisa que eu não respondi só para eu mandar bala? Não. Não, tranquilo. E outra coisa, vamos lá, do universo em si. Repito, se você tiver papers revisados por pares e aqueles mostrando... Cara, enquanto você não fizer isso, Eberlin, você é um cara legal, velho. Enquanto você não fizer isso, o pessoal vai ficar tirando um sarro, vai ficar falando que você está sendo negacionista, porque fica difícil. Eu repito, eu compreendo a sua paixão pela fé, que eu já fui assim, mas quando você traz a verdade pela ciência, que você faz, que eu sei que você publica, você está ativo até hoje ali, cara, entendeu? Seria isso para ser feito, seria muito bom. E eu vi que no seu currículo Lattes, até hoje, não tem nenhuma publicação específica sobre esse caso. Aliás, legal que você falou ali, eu acho que é uma dissertação de mestrado que você está fazendo a orientação sobre o experimento de Stanley Miller. E você sabe que, primeiro, o experimento Stanley Miller foi feito e teve os resultados de geração lá, tudo bonitinho, aminoácidos e tudo mais. Isso gerou. E vieram outros experimentos, porque contestaram, porque é assim na ciência. E o pessoal não vai ficar aceitando de boa. E eles fizeram e viram que a atmosfera não era necessariamente com aqueles elementos. E vieram outros experimentos que fizeram até mais, criar espontaneamente, criaram muito mais elementos do que aquele de Stanley Miller, simulando uma atmosfera diferente. Então, você que está fazendo a pesquisa, você que está orientando a pessoa, não sei se é homem ou mulher, mas você está fazendo a orientação, acredito que vocês pesquisaram sobre isso. Então, vocês teriam que pegar e analisar. Legal, realmente não tem como dizer que aquilo não gerou, porque ele teve os resultados claros. Agora, vamos ver se você consegue mostrar que foi Deus que criou de uma vez só. Muito bem. Marcos, seu momento de tréplica. Réplica. Tréplica a gente não tem. 3 minutos de réplica. Olha, e até uma dica, se quiser anotar depois, claro, a pergunta tem 5 minutos, então às vezes é bom anotar alguns tópicos para não esquecer, né? Não esquecer. Isso. Bora. A hora que o senhor quiser. Tá bom, vamos lá. Gente, olha, temos vários podcasts. Gravei com o João Paulo Reis Braga, né, João? João, estamos esperando você de volta. E todos os podcasts que nós gravamos, tem uma lista imensa de artigos lá, viu, Edson? Você pode dar uma conferida. A gente cita os artigos que foram publicados pós James Webb. E todos os artigos têm confirmado tudo que eu disse aqui. Todos os elementos, praticamente, até o ferro, Edson, já estão presentes no início do universo. Foi-se a nucleossíntese, aquela história de que hidrogênio e hélio, ao longo de bilhões e bilhões de anos, foram formando os elementos mais pesados, todos da tabela periódica. A idade das trevas simplesmente não existe, porque nós temos galáxias que foram confirmadas com espectroscopia, que estão praticamente, olha, até antes do Big Bang. Tem Z19, Z20. Todas as galáxias já estão prontas desde o início. É uma grande surpresa para a cosmologia. Pânico geral no quartel naturalista com as fotos. As galáxias foram confirmadas e, ao longo do universo, a distribuição de galáxias não muda. Então, a evolução de Hubble, Edson, simplesmente não aconteceu. As galáxias já estão prontas lá, os buracos negros são supermassivos, então a idade das trevas foi para o espaço. O Edson está dizendo que a teoria não foi abalada, ela foi destruída, não sobrou pedra sobre pedra.
E vários artigos científicos têm sido publicados. Olha só, o Sacani no debate, viu, Edson, falou assim, olha, se as galáxias elípticas forem confirmadas, é game over. Confirmamos as galáxias elípticas, elas estão lá desde o início do universo. Game over, o universo foi feito prontinho. O pior é que a luz chegou. Como é que a luz chegou? Não tem como a luz chegasse por processos naturais. O universo está pronto, completo, complexo e plenamente funcional. Todas as galáxias já estão lá. Tem tudo quanto é tipo de estrela, menos as estrelas de população 3, que só teriam que ter hidrogênio e hélio, mas todos os elementos já estão lá, a água já está lá. O universo está absolutamente pronto desde o início. Esse professor de Harvard tem os slides lá nos nossos podcasts. Eu sempre repito mesmo, viu, Edson? Depois eu vou mandar o slide para você. Manda pra gente que a gente fixa nesse episódio. Vários artigos que foram publicados, centenas de artigos. Sabe o que estavam querendo fazer, gente? Estavam querendo envelhecer o universo, porque agora esses 13,8 que eles disseram que era mais ou menos 0,02, eles já estão em dúvida. Porque o universo era jovem, eles foram envelhecendo, agora eles estão querendo jogar para 26 bilhões para ver se dá tempo para o universo se formar. Não tem como, ficou numa sinuca de bico. Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. O universo está prontinho desde o início, não existe processo natural para criar o universo. Ou seja, de fato, o Edson, os céus proclamam a glória de Deus, o universo anuncia a obra de suas mãos, foi ele que fez, sem ele nada do que foi feito se fez, Edson. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, Edson, nada do que foi feito se fez. Tempo. Agora, pergunta Toshio. Você tem uma pergunta. Pergunta 3 minutos. Show. Pode mandar ver. Vou aproveitar rapidão aqui o tempo, aí depois eu mando a pergunta. Sobre os artigos mostrados nos podcasts, esses mesmos não falam absolutamente nada do que você citou aí, Eberlin. Sim, fala das galáxias, fala das... Ter nascido pronto não existe, isso não existe em nenhum artigo. É a conclusão que a gente tira dos artigos, mas Edson. O próprio artigo tem conclusão e fala quais são os próximos estudos. E ele nenhum fala isso que você está dizendo, cara. Então isso aí tem que ser bem claro. Você acha que o artigo de um corintiano diria que o Palmeiras tem mundial? Então, e você já está querendo falar que o pessoal está enviesado? Claro que sim. Mas você tem que provar. As conclusões que a gente pode tirar dos artigos é essa exatamente que eu coloquei aqui, Edson. O cara não só conclui, porque eles não querem dar o braço a torcer. Você sabe muito bem. Não, lógico que não. Você sabe que a ciência fez um compromisso com o naturalismo desde 1859. Você sabe que o positivismo, o iluminismo, falaram que Deus não pode mais sequer colocar o pezinho na porta. Você sabe que a ciência brigou com a igreja. Não tem como Deus colocar o pé na porta, primeiro porque ainda existe nem é. Não tem como. Você consegue provar a inexistência de alguma coisa que não existe? Na verdade, quem deveria provar é quem disse que existe. Não, mas aí a gente vai você de uma está forma dizendo muito que ele clara. não existe. É lógico, mas eu provo também, porque é para aproveitar a ideia. Né? Vamos lá. Pessoal, estou quebrando a regra. Desculpa. Vamos voltar para a pergunta. Não, mas assim que é bom, assim que é bom. Um pouquinho a gente deixa, um pouquinho é assim que fica gostoso. Eu parei aqui o tempo da pergunta do Toshio. Então você estava falando que nos artigos não existe uma conclusão. De confirmar, inclusive. Não está escrito isso, a conclusão que eles chegam, porque assim, eu quero concluir que é isso. Beleza, eu recomendo o quê? Façam um artigo, vocês que conhecem, ou o João, quem for, publiquem artigo mostrando essa conclusão é assim, assado por causa disso, daquilo. Vocês têm que fazer isso. Se quer usar ciência, tem que ser assim. Se não for desse jeito, isso vira uma falsa ciência. É pseudagem total, cara. Para tentar defender a fé. Então tá errado. Tudo bem você defender a tua fé. Eu acho até estranho. Não faz sentido alguém defender a fé, porque se tá defendendo a fé, é porque ela já não é real. Mas esse Deus já deveria se manifestar como fosse. Outra coisa que eu lembrei agora, eu já respondo. Você comentou lá que a matéria escura a gente não conhece, mas a gente vê os seus efeitos. Sim, só que você está querendo reduzir Deus à qualidade de matéria escura, ou de micróbios, ou de flutuações quânticas, ou de coisa invisível, ou que a gente não consegue ver, de minúscula, que a gente precisa de laboratório para analisar. Não faz sentido. Então você está mudando a temática do seu Deus bíblico, que ele, de Gênesis a Apocalipse, se manifesta de forma física, corpórea, indesculpável, como você disse. Não é por causa do universo aí, não. Até em Gênesis 38 ele desce lá para comer com Abraão, velho. Então, assim, e com Sara também. Fora que ele também, né, eu já vou dar provocada. Porque aí, quando ele chega lá com a Maria, tem a sombra de Deus envolve Maria. Se tem sombra, tem corpo físico, Eberlin. Isso quer dizer que Deus pegou Maria de jeito. Mas isso é brincadeira, porque obviamente isso não aconteceu. Sobre o pânico dos cientistas
Isso aí não faz sentido também, porque não tem ninguém em pânico, e o Big Bang não foi destruído, e o Sacani apresenta todas as vezes vários artigos mostrando exatamente o contrário do que você está dizendo. Mas vamos lá. Eu vi num vídeo onde você afirma o seguinte, que a boa ciência tem que bater com a Bíblia, e que se ela não bater, então a ciência estaria errada. Se a Bíblia define o que é verdade, então fatos científicos, como por exemplo, ó, coelho ser classificado como não ruminante, a Bíblia diz o contrário em Levítico 11. A lua não emitir luz própria. Ou mesmo temas morais como escravidão regulamentada, violência religiosa, intolerância religiosa, misoginia, homofobia, tudo justificadas nos textos como ordem desse Deus. E serão todos então certos só porque a Bíblia fala? Assim sendo, qual é o critério final para determinar a verdade? Evidência científica verificável ou a Bíblia? Se é a Bíblia, então por que chamar isso de ciência e não de dogma, Marcos?